O Supremo Tribunal Federal suspendeu parte do decreto do presidente Jair Bolsonaro que autorizava a exploração econômica de cavernas, grutas e furnas. A gente vai continuar nesse assunto, vai conversar agora com o Marcos Nakagawa. Ele é professor da SPM, especialista em sustentabilidade. Marcos, muito boa tarde, bem-vindo ao Live CNN. Como que você avalia essa suspensão dos trechos ali pelo ministro Ricardo Lewandowski? Muito importante, Daniel. Boa tarde a todos que estão aí nos assistindo. É muito importante que cada vez mais a gente discuta essas questões aí das cavernas, né? Porque realmente não tem só a questão histórica, a questão ambiental, a questão de saúde, a questão estrutural, e a gente realmente precisa minimizar os riscos ambientais e históricos que temos dentro dessas cavernas. Então, os ambientalistas todos estão aí arduamente trabalhando para que isso seja de uma forma muito bem tratada aí em todas as questões dos direitos legais e ambientais. Sem dúvida. Um dos argumentos citados pelo ministro, inclusive ouvindo especialistas, é da preocupação com a fauna e flora dentro das cavernas e muitas que sequer sabemos o que há dentro delas. Qual o impacto de uma eventual exploração sem esse conhecimento? É isso, Daniel. Esse é o grande medo, né, da conservação, a preservação desses habitats, desse ecossistema que existe dentro da caverna, né? Por exemplo, os morcegos que lá vivem. E esses morcegos, que, como a gente viu, eles são vários hospedeiros, né, de várias doenças, como a própria ebola, covid, entre outros. Então, imagina você interferir num ecossistema desse, você expulsá-los daquele espaço. Olha o risco não só ambiental de preservação, conservação, mas também da questão de saúde. Outro ponto que a gente está abordando, conversei agora há pouco com outros especialistas, com um especialista específico, que ele falava que, olha, essas cavernas que a gente está vendo são muito mais de cinema, né, de fotografia, não é uma de relevância máxima que seria a de fato explorado. Isso procede? Sim, com certeza, vão ter várias cavernas aí que vão ter essa intenção da exploração, e aí muito das mineradoras e outras aí vão atrás desse processo, porque podem ter alguns minerais e ter algumas coisas bem economicamente bacanas e financeiramente viáveis, porém sempre há o risco, né? Porque muito dessa gestão acaba sendo aí pelos órgãos governamentais, ambientais, e como que você vai fazer o procedimento total de auditoria, de verificação, se esse processo que você está lá de exploração está sendo conforme aquele acordado e validado pelos órgãos ambientais. Então, além, obviamente, da liberação, a gente também precisa tomar muito cuidado com as questões de auditoria, da liberação e ficar muito de olho nessas questões. E quem faz parte, né, Marcos, desse processo de avaliação? Porque no decreto a gente também tem uma flexibilidade ali, não são ambientalistas de fato que poderiam fazer esses estudos mais ligados à infraestrutura. Como que isso também muda e pode trazer riscos se trouxer a exploração das cavernas as de máxima relevância? Olha, Daniel, sempre é importante trazer as várias falas e os vários especialistas para um decreto como esse, né? Então, que bom que já começaram a escutar os ambientalistas e o pessoal aí para poder verificar qual que seria a melhor forma de lidar com esse formato de liberação dessas cavernas, que tem aí um foco ambiental muito bem decidido e que tem um foco financeiro também que dê resultado. Então, essa conversa conjunta entre as várias partes, eu acho que é o mais importante, e tem que tomar muito cuidado, né? Porque muitas vezes os órgãos mais municipais e estaduais vão ter um interesse somente econômico e não levar em consideração as questões ambientais, e isso pode ser a grande dificuldade num decreto como esse. Outro ponto para a gente conversar é sobre a questão das medidas compensatórias. Então, conversando com quem defende esse tipo de exploração, fala assim, eu posso explorar determinada caverna de máxima relevância
de uma forma compensatória eu preservo outra, coloco mais atenção a ela. Isso de fato é possível? Olha, uma vez que você mexe numa caverna que tem uma história, que talvez tenha artefatos históricos, paleontológicos lá no meio, né? Ou é um ecossistema que ainda não foi estudado, realmente não adianta nada terminar com uma coisa que talvez não exista mais para poder compensar uma outra. Precisa-se de muita conversa, precisa definir muito claramente quais são essas cavernas, quais são essas possibilidades à luz da sociedade, né? Não somente lá entre a empresa e o governo, e colocar todo mundo na mesa aí para uma discussão saudável e que tenha um ganha-ganha, não só economicamente, mas principalmente em função do meio ambiente, da conservação. Quando a gente começa a falar muito disso, a gente acaba dando prioridade, muitas vezes, historicamente, no nosso país, por um foco somente econômico, financeiro, e o ambiental a gente está vendo que está acontecendo nos dias de hoje. Marcos, detalha para a gente a importância e a função, o papel biológico das cavernas. As cavernas, elas são muito importantes porque elas têm os ecossistemas próprios delas, né? Então, para quem já visitou uma caverna, dessas que estão aparecendo aí nas fotinhos, todas iluminadas, bonitas, isso realmente é muito raro, né? A maioria delas vão estar escura, dentro lá com os seus laguinhos, com seus rios passando lá embaixo. E lá dentro tem toda uma natureza, não só os morcegos, que é o que a gente vê no Batman e vê nos filmes, né? Mas várias outras espécies que muitas vezes precisam ser estudadas e que às vezes podem também trazer esses hospedeiros de doenças que vêm para a gente. Né? Então, esse ecossistema conversa com o ecossistema de fora e aí existem as trocas mínimas, máximas que existem. E quando você quebra um elo desse ecossistema, como a gente aprende aí nas aulas de biologia, né? Ele acaba tendo problemas por falta ou por excesso de animais, de plantas e assim por diante. Um exemplo bem claro é quando você começa a desmatar um espaço, os animais começam a ir para cidades, para os espaços onde tem comida, como a gente viu aí na pandemia. E o grande problema para nós que estamos próximos a isso é a questão, como já dito anteriormente, de saúde, né? Vai saber se vai ter algum animal, algum morcego, que é o exemplo, que vai sair da caverna e vai picar algum animal e aí vai gerar uma nova pandemia e um novo problema. Aí, Marcos, muito obrigado por conversar com a gente aqui no Live CNN. Volte sempre. Obrigado, Daniel. Uma boa tarde a todos e todas.